Olá, meus queridos alunos, aqui é o professor Luiz Iago, certo? Vamos iniciar agora a nossa videoaula de número 7. E agora a gente vai realizar aqui a correção das atividades do capítulo 6, que nós vimos aí em aulas anteriores, ok? Então, desde já peço que vocês peguem o material didático de vocês, peguem o livro didático de vocês. Vai ser muito necessário, porque à medida que a gente for aqui respondendo cada uma das questões, eu vou estar fazendo a leitura e o debate delas. Então, vocês têm que acompanhar essa leitura para que a compreensão seja bem melhor, certo? Então, a gente iniciar nossa primeira questão. Peço que vocês abram o livro na página 70 e 71, que serão as questões que nós iremos corrigir, certo? A primeira questão, ela pergunta o seguinte: escreva no caderno 3 aspectos que revelam a importância da agropecuária no campo brasileiro. Pessoal, então vocês podem muito bem citar, que a agropecuária ela vai auxiliar o processo de povoamento do território brasileiro, certo? Vocês podem dizer que a agropecuária, principalmente ali a agricultura familiar, por exemplo, ela vai oferecer uma grande fonte de abastecimento, alimentício para a nação, para o nosso país, ok? Podem muito bem dizer que uma boa parte do PIB do nosso país também ele vai ser, no caso, dependente da produção agropecuarista brasileira, ok? No caso aí do processo de povoamento, vocês devem lembrar, que eu expliquei durante o contexto ali da nossa aula sobre o capítulo 6, que o principal fator, os dois principais fatores que vão, no caso, proporcionar a expansão e o povoamento da região do interior do nosso Brasil, durante ali o período colonial, foi justamente tanto a produção agrícola como também a produção pecuarista. Ok? Os portugueses, quando eles iniciam o processo de colonização do Brasil, eles vão se concentrar na região litorânea, na costa leste, próxima ali à costa do Atlântico. De lá é que eles vão se direcionar para o interior do território, primeiramente motivados pela implementação, pela expansão das lavouras de cana-de-açúcar, depois café, e claro, consequentemente depois com o processo da pecuária bovina, da criação de gado, que foi inclusive um dos fatores que, como eu disse para vocês, intensificou e incentivou o povoamento da região nordeste, o próprio Piauí, que foi aí colonizado basicamente por lavouras de gado, e através daí iniciou-se o processo de povoamento efetivo, criando-se aí pequenas vilas, depois vão se transformar em grandes cidades, certo? Então, tá aí essas 3 principais características. A segunda questão, ela pergunta o seguinte: leia as frases abaixo, e temos aqui 2 frases. Se não conseguimos mais cavalos, será difícil arar a terra para o plantio. Essa primeira frase da letra A, pessoal, ela pode muito bem caracterizar a prática da agricultura, extensiva, que é aquela prática agrícola feita com técnicas muito ultrapassadas, muito obsoletas, em que a gente não emprega tecnologia. É muito comum na agricultura familiar, aquelas lavouras que são cultivadas pela própria família, à base de enxada, picareta, arando a terra com atração animal, utilizando cavalos, utilizando bois, ok? A outra frase, ela fala o seguinte: com a nova ração e esses equipamentos, as vacas produzem o dobro do volume de leite por mês. Aqui nós já temos a utilização da tecnologia na produção agropecuarista, então isso daqui vai caracterizar uma prática intensiva, certo? A pecuária intensiva aqui, tá bom, pessoal? Onde nós temos a implementação de adubos, fertilizantes, insumos químicos, a mecanização das atividades do campo, certo? Tudo isso vai, no caso, aumentar o fator de produtividade, ok? Então, lembrando-se que tanto no caso da agricultura como no caso da pecuária, nós podemos ter as práticas extensivas, que são aquelas que não se emprega o uso de muita tecnologia, e eu tenho a prática intensiva, que é aquela onde eu tenho a grande implementação tecnológica e também a utilização de técnicas mais modernas. A terceira questão, ela pergunta o seguinte: sobre a pecuária no Brasil, responda, Aí temos aqui a letra A. A partir de quando houve um crescimento na agropecuária moderna? Pessoal, a agropecuária moderna, ela vai se desenvolver no Brasil principalmente a partir da década de 1970, ok? Anotem aí no caderno de vocês. 1970,
em 1970 vai acontecer a chamada Revolução Verde, ok? Que é o período em que o Brasil, ok, pessoal, ele vai começar a utilizar, implementar grande tecnologia, grande aporte tecnológico na produção agropecuarista. Começam-se aí a utilizar máquinas no campo que vai aumentar a produtividade, né? Pesquisas científicas começam a ser desenvolvidas com a alteração genética de sementes, tornando elas mais fortes a pragas, né? Temos aí também a seleção genética de animais, tornando eles mais fortes, mais produtivos, por exemplo, ok? Então, essas grandes práticas de modernização da atividade agropecuarista no Brasil começam a partir de 1970 com o processo que aqui ficou conhecido como Revolução Verde. A letra B pergunta o seguinte: por que isso aconteceu? Então, esse processo ele vai acontecer, pessoal, porque o governo federal ele vai adotar ali uma política agrícola voltada para os gêneros destinados à indústria e ao mercado externo, né? Na verdade, o governo federal ele queria criar ali uma política agrícola que desse capacidade do Brasil exportar mais produtos agrícolas e pecuaristas para o exterior, aumentando consequentemente aí as receitas do PIB, o fator de arrecadação do nosso país, ok? A terceira pergunta, né, a letra C da terceira questão, pergunta o seguinte: quais culturas se modernizaram mais? Então, nós temos aí uma modernização muito maior das monoculturas. Grande parte das fazendas que vão produzir em larga escala para vender tanto para o Brasil como também para o exterior, vão produzir um único gênero agrícola. Por exemplo, as grandes fazendas de produção de soja, os grandes latifúndios de produção de laranja, de produção de café, toda aquela produção feita em larga escala, geralmente ela vai ser feita de um único tipo de produto, certo? A quarta questão, ela pergunta o seguinte: como os pequenos e médios proprietários rurais têm contornado o problema da falta de apoio financeiro por parte do governo? Pessoal, ao longo do capítulo 7, né, do nosso capítulo 6, quer dizer, eu expliquei para vocês que grande parte dos investimentos que o governo dispõe, né, linha de crédito para poder comprar maquinário, para poder investir na produção, vão ser dados aos grandes latifundiários, aos grandes produtores, que são aquelas pessoas que geralmente produzem para vender para fora do país. Aqueles pequenos e médios proprietários, aqueles pequenos e médios agricultores, eles não contam com tantos incentivos do governo assim. Então, para eles comprarem maquinário, para eles investirem na sua produção, fica mais difícil. Então, para eles poderem solucionar esse problema, é que eles vão encontrar, né, vão começar a realizar as cooperativas agrícolas. Eles vão formar cooperativas agrícolas, né, a fim de conseguir melhores preços e formas de pagamento na compra de sementes, de adubos, de máquinas, né, de implementos agrícolas e também, é claro, na busca de conseguir vender os seus produtos a um preço melhor, podendo competir com o grande produtor, né, que é aquele grande latifundiário, monocultor que vende para fora, geralmente produz em grande maioria, para o mercado externo, certo? Então, agora a gente vai aqui para a quinta questão. A quinta questão pergunta o que são agroindústrias, né? E quais são os principais segmentos da atividade agroindustrial, né, no Brasil. Pessoal, eu expliquei para vocês ao longo do nosso capítulo 6 que as agroindústrias vão ser empresas tanto nacionais como também internacionais, tá bom? Podem ser multinacionais, mas elas são empresas, de maneira geral, as agroindústrias são empresas que vão investir na construção de algumas filiais, de algumas sedes, né, de algumas usinas, ok? No setor do campo. Por que pessoal, que essas empresas vão procurar construir, né, algumas sedes no campo ao invés de construírem elas nas cidades? É porque lá no campo, pessoal, elas vão estar muito mais próximas das matérias-primas que elas vão transformar em produtos, ok? As agroindústrias, elas vão, no caso, processar produtos de origem animal, vegetal ou mineral, pessoal, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Estando no campo, próximo às fazendas onde os produtos são produzidos, é muito mais barato, diminui muito para elas o custo com o transporte, certo? De mercadorias principalmente,
ok? E aí no Brasil, os principais segmentos que a gente vai ter na agroindústria é o de álcool e açúcar, de frigorífico, né? Torrefações de café, fábrica de laticínios, de óleo vegetal, de suco concentrado, ok? As vinícolas, tá certo? A sexta questão pergunta o seguinte: suponha que em um pequeno município do interior existem grandes produtores de leite e que essa situação leva uma indústria de laticínios a se instalar na região. Como é classificado esse tipo de indústria e por quê? Pessoal, esse tipo de indústria ele recebe a denominação de agroindústria, né? Vejam bem, a gente tem uma região, um município que tem muita produção de leite, tem muito gado e muita produção de leite. Então, uma indústria ela vai se instalar naquela região, próxima àquela área de grande produção de leite, para poder comprar aquele produto, né, e transformar aquele leite em produtos. Ok, pessoal? Produtos que vão ter, consequentemente, aí, uma origem láctea, né, pessoal? São as indústrias de laticínio, no caso, que vão fazer isso daí. Aí, os mais diversos tipos de produtos podem ser produzidos a partir daí, tá bom? Doces, manteigas e por aí vai. Ok? Então, muitas vezes, essas áreas rurais, em razão ali da proximidade com as matérias-primas, vão atrair, né, no caso, essas indústrias, essas agroindústrias, como a gente comumente chama. Ok? A sexta questão vai perguntar o seguinte. Aliás, a sexta questão nós terminamos de responder agora a sétima questão, tá? A sétima questão pergunta o que é atividade extrativa. Pessoal, atividade extrativa é aquela atividade onde você explora produtos de origem vegetal, animal ou mineral, diretamente da natureza. Estão lembrados da nossa aula sobre o capítulo 6, onde eu mostrei aquela imagem do garoto tirando o açaí, né? E aquela outra imagem que mostrava uma grande máquina minerando o minério de ferro do solo? Pois bem, aquilo dali são atividades extrativas, ok? Onde o garoto tira um fruto de origem vegetal, o açaí, né? Ele sobe na árvore, tira o açaí com as mãos, desce, sobe de novo, faz esse processo repetidas vezes. E a máquina que vai extrair o minério da terra, do solo. Então, pessoal, a atividade extrativa, ela pode assumir duas características. Eu posso ter a atividade de baixa lucratividade, né, que não emprega técnicas modernas de produção, nem tecnologias avançadas, como é o exemplo da extração de açaí, e eu tenho as atividades de alta lucratividade, que são aquelas que vão empregar, né, a tecnologia, que vão se utilizar de técnicas modernas, de máquinas para exploração, como por exemplo a exploração do petróleo, a exploração em jazidas minerais, ok? A oitava questão, ela vai perguntar o seguinte, né, vai falar o seguinte: observe as fotografias abaixo. Aí nós temos aqui, né, o garimpo de ouro, né, a primeira imagem à esquerda do livro de vocês, da página 70, tá bom? A imagem à esquerda na oitava questão mostra aqui o garimpo de ouro em Curianópolis, no Pará, em 2010. Atividade aqui feita sem a utilização de tecnologia, com técnicas ultrapassadas, né? As pessoas trabalhando aqui sem nenhum tipo de equipamento de segurança, com enxadas, com picaretas. E nós temos do outro lado a extração de bauxita em Oriximiná, também no Pará, em 2012, onde vocês já veem aqui a utilização de técnicas mais avançadas, contando com grandes máquinas, né, caminhões, escavadeiras, certo? Então, temos aqui dois tipos de atividades de extração. Aqui nós temos dois tipos de atividades extrativas, porém uma bem ultrapassada e outra que emprega métodos mais modernos. Aí temos aqui a alternativa a pergunta da letra A, né? O que tem em comum nas atividades mostradas nas fotografias? Pessoal, as atividades mostradas, ambas as duas, têm em comum o fato delas serem atividades extrativistas, certo? Aonde extraem minerais. Tanto o ouro como a bauxita são dois tipos de minerais, certo? A letra B pergunta o seguinte: o emprego de tecnologias nas atividades extrativas varia muito de acordo com o recurso explorado. Explica essa afirmação comparando as duas fotografias. Então, sim, pessoal, algumas atividades extrativas, como a mineração de ferro, elas vão requerer o emprego de técnicas muito modernas. Já a garimpagem de ouro em aluviões, né, porém, ela pode ser feita por meio de técnicas artesanais, geralmente técnicas mais ultrapassadas, tá?
A letra C pergunta o seguinte: de que maneira a paisagem natural está sendo modificada pelas atividades reproduzidas nas imagens? Então, no caso da garimpagem de ouro, né, as alterações produzidas no espaço são menores, porque, enfim, a capacidade de trabalho do ser humano, né, a capacidade laboral dele, fazendo uso do próprio corpo, das mãos, né, para realizar atividade extrativa, ela degrada muito menos o meio ambiente. Já certo? No caso da mineração de carvão, por exemplo, da bauxita, do ferro, como são atividades que vão se utilizar de grande aporte tecnológico, de grandes máquinas, então a gente pode identificar uma transformação muito maior do relevo, ok, pessoal? E isso vai, consequentemente, trazer impactos ambientais muito grandes. A gente pode ter a contaminação das águas, né, de leitos, então de cursos de água que ficam próximos à região, por questão ali de caírem nesses cursos de água materiais químicos que são utilizados durante o processo de extração, como o chumbo, por exemplo. A gente vai ter uma grande destruição da fauna e da flora local em uma escala de proporção muito grande, tá bom? Por questão dessa atividade que vai se utilizar de grandes equipamentos, como escavadeiras, caminhões, certo? E por aí vai. E agora a gente vai aqui para a nossa nona questão. A nona questão, pessoal, né, a última questão aqui da nossa correção da atividade, ela vai falar o seguinte: leia o texto e responda as questões. Aí eu vou ter aqui um texto que vai ter como título o seguinte: a Embrapa e a importância da biotecnologia. E aí eu vou ter aqui, né, dois mapas. Eu vou ter um mapa, unidades da Embrapa no Brasil, né, onde a Embrapa ela vai estar distribuída no território brasileiro. Vocês podem perceber, segundo o mapa, que a Embrapa ela vai estar presente aí em quase que todo o território brasileiro, em quase que todos os estados do Brasil. Está presente aí Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, né? A gente não vai ter a Embrapa presente no Espírito Santo e nem, no caso, no Alagoas, no Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte também não temos aí uma unidade da Embrapa. No Piauí a gente tem uma unidade da Embrapa, tá certo? Roraima também não vai contar com a unidade da Embrapa, certo, pessoal? Então, basicamente essas regiões aí, mas de maneira geral, grande maioria dos estados brasileiros vão ter uma unidade específica da Embrapa, certo? E eu tenho aqui na imagem 2, certo? A pesquisa, uma demonstração, né, de um pesquisador na Embrapa do Rio de Janeiro, ok? Em 2014. E agora, com a leitura do texto, a gente vai ter aqui um pouco mais de noção do que é a Embrapa e de como ela vai funcionar. Então, eu peço que vocês acompanhem aqui a nossa leitura. Então, durante muito tempo, o aumento da produtividade do setor agrícola dependeu da expansão das áreas de cultivo. Hoje, a principal maneira de aumentar a produção agrícola é desenvolver novos conhecimentos. As pesquisas voltadas à biotecnologia possibilitam o desenvolvimento de sementes de melhor qualidade e plantas mais resistentes às pragas, às doenças e às variações climáticas. Assim, essas plantas podem proporcionar uma produção maior. Todos esses melhoramentos promovem o incremento da produtividade sem que novas áreas precisem ser ocupadas. Entre outras vantagens, a maior produtividade barateia o custo para o produtor e, consequentemente, aumenta a possibilidade de obter mais lucros. No Brasil, as pesquisas sobre novas tecnologias têm avançado nas últimas décadas em razão dos trabalhos desenvolvidos em instituições de pesquisa, como a Embrapa como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa no caso. Há dezenas de centros de pesquisa dessa instituição distribuídos em vários estados brasileiros, onde muitos pesquisadores trabalham desenvolvendo novas variedades de plantas e sementes, assim como de animais mais resistentes e produtivos. Os conhecimentos e as técnicas criados pela Embrapa contribuíram, por exemplo, para que extensas áreas do Cerrado se tornassem agricultáveis, o que elevou em cerca de 50% a produção de grãos em nosso país. Além disso, essa entidade colaborou para que a oferta de carne bovina e suína quadruplicasse e a de carne de frango aumentasse em 22 vezes. Essas são algumas das principais contribuições das pesquisas em biotecnologia no Brasil. Então, pessoal, pela leitura do texto, a gente pode perceber que grande parte das pesquisas envolvendo biotecnologia, melhoramento de sementes, certo? Melhoramento de animais, vão ser desenvolvidos pela Embrapa, ok? E que esse melhoramento biológico, tanto de sementes como também de animais, podem aumentar o fator de produtividade do Brasil, dando mais lucros aos produtores
exigindo que menos áreas de terra sejam ocupadas para a produção e, consequentemente, aí aumentando a oferta de alimento para a população e barateando também o custo com alimento para o Brasil de maneira geral. Se eu tenho uma maior produção de alimento, então, consequentemente, aquele produto ele vai ser mais barato, ok? Então, vamos aqui. A letra A, ela pergunta o seguinte: qual a importância da biotecnologia para a produção agrícola? Pessoal, as pesquisas em biotecnologia vão possibilitar aí o desenvolvimento de sementes de melhor qualidade, né? Plantas que vão ter uma maior resistência a pragas, a doenças e também às variações climáticas, né? Então, assim, as plantas elas podem propiciar uma produção muito maior, ok? A letra B pergunta qual é o órgão ou instituição citado no texto que desenvolve pesquisas nessa área aqui no Brasil. E aí nós temos a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, né, que é a Embrapa. A letra C vai perguntar o seguinte: de acordo com o texto, quais foram algumas das principais contribuições da Embrapa para o incremento da atividade agropecuária em nosso país? Então temos aí, pessoal, né? Ela vai contribuir, por exemplo, para que a área do cerrado ela se tornasse agricultável, que vai aumentar em cerca de 50% a produção de grãos do país, né? Isso vai colaborar para que a oferta de carne bovina também e suína quadruplicasse e a de carne de frango, né, aumentasse em 22 vezes. Aí vocês devem estar se questionando: professor, por que é que o cerrado ele não era tão explorado antes da intervenção da Embrapa? Pessoal, o terreno do cerrado, ele vai ter um nível maior de acidez na terra, o que vai dificultar o plantio, tá bom? De muitos gêneros agrícolas. Então, uma boa parte do território do cerrado teve que passar por um remanejamento, ok? Fazendo com que a terra, o solo, passasse por técnicas que proporcionassem que ele se tornasse fértil, né? Técnicas de fertilização. Aí sim, a partir daí, o solo do cerrado pôde começar a ser explorado, né? Utilizado para a produção agrícola e também pecuarista, principalmente para a agrícola. Uma consequência, né, disso vai ser o fato do cerrado ele ter sido praticamente devastado, certo? Hoje no Brasil, um dos biomas mais devastados pela ocupação humana, pela expansão da agricultura, principalmente do plantio da soja, foi o cerrado, certo? Muitas áreas do cerrado tiveram que ser desmatadas para dar lugar a plantações. Aí nós temos, claro, uma consequência muito grande gerada para a fauna, para a flora e, consequentemente, também para a própria humanidade, para o próprio indivíduo, para o próprio brasileiro, né? Por questão da degradação de um bioma, de um meio ambiente. Ok, pessoal? Então, fica aqui a resolução das nossas atividades. Na aula seguinte, a gente vai realizar aqui a resolução das atividades do capítulo 7. Tá certo, pessoal? Então, até o nosso próximo